Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a Semana 5 Prosperidades. Semana essa onde eu vou te mostrar o caminho, passo a passo, para você conquistar a sua prosperidade e abrir uma grande oportunidade para te ajudar nessa jornada. Hoje na live de aquecimento eu vou conduzir um diagnóstico sistêmico gratuito com você da minha audiência que deseja identificar o que está bloqueando a sua prosperidade. O que tem bloqueado, o que na sua vida está em desordem. Por que, Thaís? O que na minha vida está em desordem? Deixa eu explicar. Para que o dinheiro chegue, para que você conquiste o fluxo financeiro, a prosperidade, eu estou falando aqui de prosperidade financeira, para você fazer o que quer, para você ter liberdade de fazer o que quer, poder fazer viagens, enfim, aquilo que faz sentido para você, deixar de só pagar contas, chegar no final do mês, só pagar contas, viver endividado, limitado a sua liberdade de não poder fazer o que quer por conta de falta de dinheiro, ela só vai chegar de fato quando você colocar a casa em ordem nas 5 grandes áreas da vida. Thaís, o que seria colocar em ordem as 5 grandes áreas da vida? A conquista da prosperidade, ela requer uma ordem. Ela requer que as suas relações estejam corrigidas. Quais são as 5 áreas, as 5 grandes áreas da vida? A espiritualidade, que é você com você mesmo, com o seu divino pessoal. O seu corpo físico, que é cuidar do seu templo sagrado. Somos seres espirituais e uma experiência física. Quando eu estou no meu corpo, eu preciso cuidar dele, porque através dos cuidados que eu tenho com o meu corpo, eu tenho disposição, eu tenho foco, eu tenho energia, eu tenho a minha mente voltada para o negativo ou para o positivo e não para o negativo, eu estou voltada para soluções e não para problemas. Eu consigo manter uma vida olhando para o mais, para o amor, para amplificar o amor que vem através do servir. Então, essas 2 áreas, tá? Então, para o dinheiro chegar, são as primeiras esferas da vida. Terceira esfera da vida é pai e mãe, tá? É a família de origem, que eu falo, você está corrigido com o papai e com a mamãe para que você tome a vida que eles te deram e siga o fluxo da vida, fazendo com que o amor que eles te deram flua através de você. Quarta grande área da vida está ali representada na família atual, marido, mulher, filhos e perpetuação da sua geração em geração, né? Os seus descendentes, né? Os seus ascendentes, os seus ancestrais, os seus descendentes, aqueles que vão fazer o fluxo da vida. E a quinta grande área da vida é a área da profissão. Através de eu gerar valor na vida das pessoas, eu impacto o mundo. Através de eu impactar o mundo, eu consigo ter o fluxo financeiro, o fluxo de abundância. Então, para vocês entenderem, essas são as 5 grandes áreas da vida. Enquanto a casa não estiver em ordem, enquanto você não corrigir as suas relações, Thaís, quais relações? A sua relação com a sua espiritualidade, o seu momento com o mundo divino. Por que, Thaís, isso é tão importante? Porque senão você vai ficar com a imagem que o mundo traz de você. A imagem que o mundo traz de você é distorcida, não é quem você realmente é. Quem você realmente é está em Deus. Quando você se conecta com essa natureza divina, você entende que você veio a esse mundo, que você tem uma importância, que você veio aqui para cumprir uma necessidade. E ao me conectar com essa força, eu consigo perdoar aqueles que me machucaram. Eu consigo curar os machucados do meu coração e olhar para a minha vida. Eu amplifico a visão, eu saio da minha dor individual e entendo que tudo foi como foi. Eu dou um sim absoluto na vida. Eu consigo, através disso, entender o amor sábio, que é aquele amor que concorda com tudo tal como foi. Eu saio do sofrimento. Então, a primeira grande necessidade, área da vida que você precisa se conectar é com essa natureza divina, é com Deus, é com a vida de todas as vidas, é com a fagulha divina que está no seu coração. Deus quer encontrar corações para manifestar aqui
nessa terra. Você vai ser reconhecido não por aquilo que você pensou, que você falou, mas sim da forma que os resultados que você trouxe. Então, você precisa se conectar com isso para você entender a sua real natureza e não a identidade que veio sendo forjada com os desafios que você passou, com os relacionamentos tóxicos que você passou, que falam que você não consegue, que falam que você não é capaz, com as frustrações que você passou, com os erros que você teve e com isso sentindo medo e não consigo avançar. Então, a primeira área da vida a ser corrigida, e você precisa fazer isso consistentemente todos os dias, é com a sua espiritualidade. Você está voltado. Os seus resultados estão diretamente ligados à sua relação com a sua espiritualidade, que gera as suas emoções, que geram os seus pensamentos, que geram as suas ações, que vão gerar os seus resultados. Se são positivos, negativos, é essa cadeia. Se são de resultados de abundância financeira ou de escassez, é essa cadeia. Se são de relacionamentos saudáveis ou relacionamentos tóxicos, é essa cadeia, ok? Então essa é a primeira área. Segunda grande área, eu coloquei aqui, representei com os pezinhos, mas é para você cuidar do seu corpo físico, do seu templo sagrado. Você veio nesse mundo para manifestar algo. Você não está num corpo físico para viver nas ideias, no pensamento. Nossa mente ela é muito astuta na hora de pensar, na hora de imaginar, na hora de criar, mas nós não calculamos de uma forma correta, principalmente porque o tempo é o senhor do destino, o tempo que será necessário, a dedicação que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar abrir mão. Então isso faz com que você não consiga ter energia, foco e disposição. Se você não cuidar do seu templo sagrado, que é o corpo, é através desse corpo que eu vou manifestar, que eu vou conseguir agir, que eu conseguir fazer o que precisa fazer para ter os resultados. Não é pelo que você pensa, não é pela sua conexão com a sua espiritualidade, não é por um milagre, milagres acontecem, mas não é assim, via de regra, ok? Então, ter um bom sono, uma boa alimentação e exercício físico. Por que eu falo corrigir as relações? Tudo na vida é relacionamento. Se eu me relaciono com a minha espiritualidade, relacionamento é o quê? Uma relação cotidiana. Eu parar e dar atenção. Hoje, o que é mais precioso na nossa vida é o tempo. Então, você parar e ter um tempo de atenção com aquilo que é maior, com aquilo que é a sua natureza divina, com aquilo que você veio representar nessa terra. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter. O segundo ponto, cuidar da sua área física, o corpo, ter saúde, se relacionar. Então, Thaís, por que relacionar? Eu preciso, qual horário que eu vou para a academia, qual horário eu vou dormir, eu vou acordar, o que eu vou me alimentar. Então, eu preciso me relacionar. Nada que você não se relacione cresce. Isso é um relacionamento. Então eu vejo muitas pessoas, eu quero emagrecer, mas não faz o necessário, não calcula o que precisa. E não é emagrecimento só para estética. A estética é muito importante, porque você se sente bem, você se sente alegre, você tem uma autoestima, mas é disposição, é foco. Você produz o sexteto hormonal da felicidade, onde você tem mais disposição, foco e energia para fazer o que precisa ser feito. Então essas são as duas bases iniciais. A terceira base inicial é papai e mamãe. Você curar a sua relação com papai e mamãe. Papai e mamãe foi o portal de entrada para você manifestar o seu corpo físico. Através do papai e da mamãe, eu vim de Deus, passei por papai e mamãe me gerou durante 9 meses, ela me deu a vida e através dela eu nasci. Tá? Então, honrar pai e mãe não tem nada a ver, escuta no fundo do coração de vocês, honrar pai e mãe não tem nada a ver com querer retribuir com o que eles te deram. Por que, Thaís? Porque você jamais vai retribuir o que os seus pais te deram. Essa é a única exceção na lei, na terceira lei sistêmica, na terceira ordem do amor, que é o equilíbrio entre o tomar e o receber. Essa é a única exceção. Em todas as relações é uma troca, é um equilíbrio. Eu dou 50%, você me dá 50%. Eu dou 50%, você me dá 50%. E assim a gente vai dançando nessa troca. Quando só um doa, aquele que muito recebe vai embora
e aquele que muito dá seca. É assim em todas as relações. Você pode ter percebido aí na sua relação de casal, de amigo, eu procuro muita pessoa, a pessoa não me dá. Enfim, é uma dança que precisa ser equilibrada, essa é a terceira lei sistêmica. Só que não existe essa troca com os pais. Por quê? Porque através deles, eles te deram a vida. Não há nada maior do que a vida. O que eles te deram foi grande demais. Por mais que depois que você nasceu, eles não puderam te criar, eles não puderam estar com você, mas você precisa entender no fundo do seu coração que você é o seu papai, a sua mamãe e a sua evolução. Você é 100% seu pai, 100% sua mãe e a evolução. Tem gente que fala 50%, não é. É 100% seu pai, 100% sua mãe e a evolução. Eles estão em você. Quando você critica a parte do seu pai, a parte da sua mãe, você está criticando parte em você. E com isso, você tem dores, você não consegue, você tem conflitos internos e não consegue avançar na vida. Então, enquanto eu não tomo papai e mamãe plenamente no meu coração e vou para a vida plenamente no meu coração, que eu falo para vocês que é ser um filho pleno, é tomar pai e mãe plenamente dentro do coração. Não é querer retribuir, não é querer salvar os pais, não pode ficar criticando os pais, é você tomar a vida. Você é tão grato pela vida que seus pais te deram, mas você é tão grato, tão grato, tão grato pela vida que eles te deram, que você é um constrangimento ficar perto e você quer fazer algo grande com a vida. E aí você vai para a vida. Na primeira fase da vida, quando somos crianças, recebemos muito amor. Recebemos muito amor. Recebemos muito amor. Quando nós crescemos, nós recebemos amor, nós vamos para a segunda fase, que é o quê? Trocar amor. Eu vou trocar amor. Trocar amor com quem? Eu vou constituir a minha família para que o amor que meus pais me deram flua por mim e eu constitua a minha família. Eu vou me relacionar com alguém e eu preciso estar pleno de pai e mãe. Se eu não estiver pleno de pai e mãe, eu vou buscar no meu parceiro a figura do meu pai. Ou eu vou buscar na minha parceira a figura da minha mãe. E nisso a relação já nasceu fardada ao insucesso. E se você for dessa forma, isso vai reverberar nos seus filhos, nos seus filhos. Então eu preciso tomar pai e mãe. Existem 3 posturas que eu falo que são as 3 posturas que você vive na plateia da vida. 1, quando você critica pai e mãe. Eu critico pai e mãe, eu sou vilão. Eu estou na plateia da vida. Eu vivo criticando meu pai e minha mãe. Eu me coloco numa postura de arrogante. Eu firo aí a segunda lei sistêmica, além de ferir a lei da gratidão, né? Nós precisamos ser gratos, a vida que eles nos deram. Ou eu me coloco na postura de vítima. Eu não posso sair de perto do meu pai e da minha mãe porque eles dependem de mim. Eu sou vítima da situação. Em qualquer uma dessas posturas, por mais que pareça um amor, tudo é por amor, mas é um amor cego. E a terceira postura é a de herói. Herói, eu quero salvar a vida dos meus pais. Eu me coloco também numa postura de arrogância maior do que meus pais. A segunda lei sistêmica diz o seguinte: aqueles que vieram antes estão em primeiro lugar. Aqueles que vieram antes são maiores. Aqueles que vieram depois são pequenos. Aqueles que vieram depois, ou seja, os filhos, não têm permissão de se meter nos assuntos de quem veio antes, porque eles sabem o caminho de solução. Enquanto eu estou em uma dessas 3 posturas de filho, eu estou na plateia da vida. Eu ainda não tomei o protagonismo da minha vida. Quando eu tomo papai e mamãe e dou um sim absoluto a tudo tal como foi, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha tido abandono, mesmo que tenha tido agressões, mesmo que os meus pais não estiveram presentes, mesmo que tenha dores, eu compreendo a dor de vocês, eu não estou aqui invalidando, eu também passei por dores, mas você precisa entender que o papai e a mamãe é diferente do ser humano que ele está. Atrás do seu pai, dessa imagem de pai e mãe, tem um ser humano que tem as suas fraquezas, que tem as suas limitações, que tem os seus defeitos, mas muitas das vezes a gente quer que os nossos pais sejam, que não errem nunca, né? Que eles não tinham o direito de errar, que são os heróis. E aí a gente vai crescendo na vida, né? Querendo retribuir, querendo fazer, enfim, de várias formas diferentes, alguns criticando, e normalmente você passa pelos 3, quando você ainda não é um filho pleno e tomou o protagonismo da sua vida. Thaís, o que é
protagonista, é aquele que já assumiu o seu lugar de força no mundo, entendeu a real necessidade que veio suprir nessa terra e com isso impacta o mundo conquistando a sua prosperidade. Então, se você está na postura de vilão, vítima ou herói, você está na plateia da vida, você ainda não tomou pai e mãe e você vai patinar em todas as outras áreas. Você vai patinar em todas as outras áreas. Para você entender seu papai e a sua mamãe, cuide da sua espiritualidade, que você amplifica a visão, você coloca esse amor sábio, que é um sim absoluto à vida. Escreve aí, é um sim absoluto à vida. Eu cuido de mim, eu tenho energia, eu tenho foco, eu tenho disposição, eu tenho uma mente voltada para o mais, eu tenho esse sexteto hormonal equilibrado e eu consigo olhar para a solução e eu não fico remoendo as dores do passado. Lembre-se, o seu passado é apenas parte da sua história, não é o seu destino final. O seu passado é apenas parte da sua história, não é o seu destino final. Quando eu tomo papai e mamãe e estou pleno na vida, eu assumo o protagonismo na minha vida, eu venho para uma relação de casal inteiro e inteira. Eu não vou ficar voltando aqui, para a vida dos meus pais e deixando um lugar vazio. Primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Um sistema não admite um lugar vazio. Este lugar vazio vai ser ocupado por algo ou por alguém. Então eu não posso, no momento que eu fui para a vida, eu não volto. A vida vai para frente, o amor vai para frente, o fluxo da vida é para frente. Então eu preciso ir pleno de pai e mãe e agora sim eu tenho a minha família. Eu estou construindo o meu futuro, eu tenho agora que eu troco o amor de uma forma incessante com meu marido e ao estar com as 4 grandes áreas da vida corrigidas, eu vou para a minha profissão, eu vou simbolizar aqui, uma profissão, eu vou colocar aqui uma casinha, vou até vir para cá, eu vou colocar aqui uma casinha, eu vou para a minha profissão, através de entender, de tomar esse meu lugar de força no mundo, eu entendo a real necessidade que eu vim suprir nessa terra. Ao entender a real necessidade que eu vim suprir nessa terra, eu impacto o mundo de tal forma, gerando valor na vida das pessoas. Eu sirvo. A maior expressão da espiritualidade vem através do servir. Ao impactar a vida das pessoas, gerar valor na vida das pessoas, o fluxo financeiro e de abundância é uma consequência. Se você hoje não consegue ter dinheiro, é porque você não percebeu a sua real identidade, o seu real valor. E com isso você não consegue gerar valor na vida das pessoas. Quando eu entendo o meu valor que está em Deus e não nas circunstâncias que me aconteceram, não no meu passado doloroso, eu consigo entender o meu valor. E entendendo o meu valor, eu tenho força de ação porque eu estou no meu lugar. Quando eu não consigo me conectar com a minha natureza divina, eu não consigo ter essa visão de quem eu sou na amplitude, eu fico me reduzindo, me rebaixando aos meus acontecimentos. E com isso você não cresce. Quando eu não tomo pai e mãe plenamente no fundo do meu coração, eu tenho medo de seguir. Eu sigo com medo porque eu estou desconectado da fonte de vida aqui na Terra. Quando eu tenho medo de seguir, quando eu estou paralisada pelo medo, eu estou desconectado de pai e mãe aqui na Terra. Porque papai e mamãe foram as fontes da sua vida aqui na Terra. Então entendam que, por isso que tem gente que trabalha menos e logo... Não é que trabalha mesmo, porque o trabalho ele sempre vai ter, a vida é trabalho. Você acorda, vai arrumar a cama, você vai preparar um café, você vai colocar a mesa, você vai lavar a louça, você vai escovar os dentes. A vida é trabalho, não é ficar nas redes sociais passando, a vida é trabalho. Por isso que tem gente que trabalha muito, 12 horas por dia, o dinheiro não vem. E tem gente que trabalha, dedica menos tempo ao fazer, ao executar, e o fluxo financeiro e a prosperidade vem. Não quer dizer que não trabalhou, trabalha, as ações são realizadas, mas os resultados são diferentes. Eu trabalho também, mas os resultados são diferentes. O financeiro vem
quando eu corrijo as relações. E corrigir as relações, muitas das vezes, gente, não está instalado do lado da pessoa. Corrigir a relação, cara, passei por questões seríssimas na minha vida, com pessoas queridíssimas, com pessoas da família, e eu já perdoei no meu coração. Perdoar no coração não quer dizer que eu esteja lá tendo contato. O perdoar no coração é um sim absoluto, é você pensar na pessoa e não ter raiva. E, na verdade, você ter uma gratidão pelaquilo que aconteceu. Você transmutar o acontecimento em uma coisa difícil, foi difícil sim, naquele momento me trouxe uma dor, mas eu cresço com o que me aconteceu. E ao crescer com o que aconteceu, você é grato ao que te aconteceu, grata ao que te aconteceu, porque na gratidão está a fonte de todo o crescimento, de todo o crescimento. Quando nós somos gratos, nós entendemos. Então, quando nós não conseguimos nos relacionar com os problemas que se apresentam, nós queremos excluir, isso vai atuando a força do pertencimento, ele volta e vai se repetir em alguém da sua família, ele vai se repetir. Por isso que é importante esse protagonismo. O protagonismo tem a ver com você assumir a responsabilidade de tudo aquilo que te acontece. Ser protagonista na vida é assumir a responsabilidade irrestrita de tudo que te acontece. Você está exatamente no lugar que você se colocou. Você está exatamente no lugar que você se colocou. E pode mudar? Pode. Só depende de quem? De você, de nada mais. Enquanto você se colocar em papel de vítima, ai porque meus pais, ai porque meu marido, ai porque meus filhos, ai porque o governo, ai porque a economia, enquanto se colocar não haverá crescimento. Você precisa entender que tudo está conectado a você. A vida acontece para você. A vida não acontece para os outros. A vida acontece para você. Quando você entende isso, você sabe que você está exatamente no lugar que você se colocou. Eu dei essa pequena introdução sobre colocar a casa em ordem e agora quem estiver aí ao vivo e quiser fazer um diagnóstico sistêmico gratuito, eu vou chamar você da minha audiência. É só escrever aqui no chat "eu quero", que nós vamos identificar o que está em desordem nas 5 grandes áreas da sua vida, o que tem acontecido que você não consegue conquistar a sua prosperidade. Lembrando que existem 3 dimensões pelas quais a gente consegue avançar. A primeira é a sistêmica espiritual, que é uma visão ampla, né? Então eu preciso entender as 5 grandes áreas da vida nessa visão. Existe a questão comportamental. Como assim comportamental? Comportamental, o que você faz, o que você deixa de fazer. E existe a estratégica. Então, o que eu faço, o que eu preciso fazer? Ok? Então, eu vou chamar alguém agora na audiência. Quem tiver interesse, escreve no chat "eu quero", que eu vou chamar. Lembrando que esse diagnóstico sistêmico ele fica gravado aqui no meu Instagram, porque nós somos uma comunidade de protagonistas. Eu tenho um sonho de juntar 1000 pessoas protagonistas, pessoas que decidiram encontrar o seu lugar de força no mundo, entender a real necessidade que veio suprir nessa terra e, com isso, impactar o mundo, né? Vamos impactar esse mundo. Imagina o impacto que isso não tem. 1000 pessoas protagonistas da sua vida, né? Impactando o mundo com amor, através do seu servir, através do seu trabalho e deixando esse legado de amor, fazendo o amor fluir. Por quê? Porque a maior expressão da espiritualidade vem através do servir. Então, se você quer esse diagnóstico sistêmico, é só escrever aqui no chat "eu quero", que eu vou chamar alguém da minha audiência agora. E eu te chamando, vai aparecer aí um sinalzinho, e aí você pode aceitar que vai aparecer aqui no vídeo, tá bom? Só um minutinho. Eliane, eu vou te chamar. Eliane, entrar. Sai, Eliane. Vamos lá. Oi, Eliane.
Olá, tô tentando virar a câmera aqui. É embaixo, tem um sinalzinho. Ao lado de comentar tem uma câmerazinha. Já achei, Achou? só não tô Ah, aparecendo. agora Ah, está. consegui! Eu Tudo só não tô bom? te vendo. Você não tá me vendo? Não, não te vejo. Mas você virou a câmera frontal? Ah, vou mexer aqui, gente. Será que eu mexi na câmerazinha aqui que tá aparecendo na tela. E você não me vê? Engraçado. Não, eu não te vejo. Tá escuro aqui pra mim, você. Ué. Quando você me chamou, já a sua imagem já desapareceu. Então saia e eu vou te chamar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Como é que eu saio agora, gente? Eu saio da live Acho que você pode e entro de sair. novo. E entro de novo na live. Tá, Isso. Aí você chama lá, eu quero que eu vou te chamar. tá. Pra gente ver se dá certo. Eliane, voltou? Você está aí? Escreve novamente eu quero para que eu possa te ver e te chamar novamente, tá bom? Aguardando a Eliane voltar. Voltou. Vamos lá, Eliane, eu vou te chamar de novo, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Te chamei aí, é só você aceitar. Ó, eu tô te vendo. Aqui. É, eu não te vejo. Ah, deve ser algum problema aí no seu celular, porque você tá com a tela do celular virada para você, mas você não me vê. É isso. Isso, que engraçado, gente. É. Vamos fazer assim, eu ia fazer alguma questão com os bonequinhos, mas eu vou só se para você não for problema, a gente consegue Não, seguir assim. É é tranquilo? tranquilo, eu te ouço bem, não tem Você me problema. Se você ouve? tá me vendo bem, então tá perfeito. Tá, eu tô te vendo bem. Você fala da onde, Eliane? Eu falo de Blumenau, Santa Catarina. Ah, tá pertinho aqui de mim. Você é da Eu onde? estou de Florianópolis. Eu sou de Ah, Brasília, não, mas eu moro em Florianópolis. que bacana. Bem pertinho mesmo. É, eu vou te fazendo umas perguntas, às vezes eu viro aqui pro lado, não é que eu não estou te dando atenção, é que eu vou anotando para não perder nenhum detalhe, tá bom? Tranquilo, eu não tô te Você não enxergando. tá me enxergando. Não, mas te ouço Então vamos. bem. Tá, Para vamos mim lá. tá tudo bem. Tá, perfeito. Então vamos lá. É um diagnóstico sistêmico que é baseado na visão sistêmica, que são os ensinamentos da constelação familiar, não só da constelação familiar, mas também comportamental e Sim, estratégica. O que a gente precisa entender em relação à constelação, Eliane, é o seguinte: a constelação ela só é efetiva quando a gente está em ação, né? Eu vejo pessoas vendendo constelação como, ai, vamos descobrir, vamos ver o que tá. Não é isso. Quando a gente está em ação e através de estar em movimento eu não consigo conquistar aquilo que eu estou buscando, a gente vê sim, o que está bloqueando, né? E neste caminhar existem questões comportamentais, né? Então, por exemplo, eu vim ver aqui, eu queria ver porque eu não estou conseguindo arrumar um emprego. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas você está distribuindo currículo? Ah, não, então não é isso, entende? Então, a entendi. constelação, ela só acontece quando estamos em movimento. Esse é um ponto. Então, existe a questão comportamental e existe a questão estratégica. Quando eu falo da conexão com o mundo divino, a própria Sophie Helling é a esposa do Bert Helling. O Bert Helling é o grande propagador das constelações familiares. A gente não pode falar que ele foi o criador, mas ele foi o grande propagador. Ele foi quem mais escreveu o livro através das observações, né? Então a constelação, ela é uma memória comportamental. Existe um campo, o campo da ciência que estuda esse campo é o campo mórfico. Então, quando nós repetimos padrões, existem algumas questões que foram deixadas de seguir e por isso que há essas repetições, mesmo que sejam padrões difíceis nas nossas vidas, tá?
Então, eu Entendi. faço esse diagnóstico sistêmico que traz a visão sistêmica, mas também traz a visão comportamental, traz a visão estratégica. Então, eu trago uma visão para vocês, né? Na semana 5 Prosperidades, que acontece no dia 3, 2, 3, 30/9, 2 e 4/10, eu vou aprofundar mais para vocês entenderem, né, como que é importante a gente realmente ter esse cuidado para que a gente tenha a vida que a gente escolheu. Eu tomo decisões baseadas na vida que eu quero ter, não é na vida que eu tenho até hoje. Eu preciso tomar decisões baseadas na vida que eu escolhi e não no que as circunstâncias que me trouxe. Então, o passado é apenas parte da história, não é o meu destino final. Eu posso tomar escolhas. Então, dito tudo isso, né, dando uma explicada, eu vou fazendo perguntas para você, você vai me trazer a questão e eu vou fazendo perguntas tentando entender aí qual que é o ponto e a gente vou te dar um diagnóstico. Olha, esse ponto aqui é importante você olhar e você vai olhar, você colocando em ação, você vai, aqui a gente vai ter uma forma cognitiva, dependendo a gente consegue ir para o emocional, mas o mais importante é você ir para a experiência, colocar em ação. Aí sim você vai ver o resultado. E a única coisa que eu te peço é depois você trazer aqui, você ir lá nos comentários e falar o que aconteceu ou no meu direct, não tem problema, mas eu só quero ter que você me traga, né? A gente não espera que vocês consigam se colocar em movimento em relação a isso, tá bom? Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Então, Eliane, né? Eliane. Eliane, me conta o que que tá, qual é a questão? Qual é a sua questão hoje? Deixa eu tomar um gole d'água. Então, Uhum. nessa caminhada de autoconhecimento da minha espiritualidade, né? Eu fui mapeando várias coisas até chegar a você, até chegar à constelação familiar e me identificar, né? Com algumas coisas, com alguns emaranhados ali, e foi isso que me trouxe até aqui, né? Entendendo que tudo é crescimento, né? Tudo é tratamento, é uma forma da gente tratar as emoções e alinhar aquilo que precisa ser alinhado, e é esse alinhamento que eu venho buscando. E o principal ponto que hoje é a questão principal na minha vida e do meu esposo é a questão financeira. A questão financeira, a gente gera muito recurso, e quando a gente está na ascensão, a gente cai no endividamento. E a gente entrou num ciclo de endividamento pela terceira vez. Então, assim, eu entendo, você uma vez, ok, errou, corrige a rota, e entrar numa segunda vez já é demais, mas uma terceira vez aí eu comecei a olhar, eu digo, existe algo que não está fluindo bem, existe algo que não está condizente, né? E é aí que eu comecei a olhar. Então, ao longo desses poucos anos que eu tive um despertar mesmo, saindo fora da caixa da religiosidade e buscando o autoconhecimento, tratar as emoções, de fazer uma reprogramação neurolinguística, né, do inconsciente, daquelas crenças que às vezes a gente aqui fica no positivo, no automático, mas o teu inconsciente está reverberando o dia inteiro lá no teu interno aquelas coisas negativas. Então eu venho tratando isso, venho tratando algumas outras coisas já. E aí eu me identifiquei com algumas coisas que você apareceu do nada para mim no meu Instagram. Do nada não, né? Porque nada acontece do nada. Eu acredito que o pai direcionou a esse entendimento e você falava algo e ali me deu um start. Eu digo, opa, tem alguma coisa aí. E aí eu comecei a olhar alguns conteúdos, algumas coisas ali e acompanhar e culminou de você estar fazendo aí a tua maratona e eu estou aqui e estou aberta para aprender e corrigir o que precisa corrigir, o que eu já consegui identificar que é o emaranhado mesmo. É. E é isso. O que você falou? Ah, você falou algo que eu me identifiquei. O que que foi? Eu tô como vilã. Da vida dos seus pais. É isso? Sim. A vida da minha mãe. Porque assim, os meus pais se separaram. Eu tinha 5 anos de idade.
E eles se separaram por causa do dinheiro. É, os meus pais, eles eram, na minha infância, pequenininha, eu lembro de algumas coisas, eu tenho algumas imagens na minha mente. É, meus pais eram muito ricos, muito, muito ricos, muito prósperos na questão financeira. Porém, no casamento, eles eram infelizes, eram muitas brigas. Meu pai acabou optando pelo alcoolismo e aí leva a muitas outras coisas, né? A mulheres fora do casamento. Então, eles vieram a se separar, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu cresci sem a referência paterna. E ao longo dos anos, as atitudes, os comportamentos da minha mãe foram me ferindo com relação a outros companheiros que ela encontrava e com atitudes que ela tinha em casa, uns comportamentos que na minha cabeça naquela época não era compatível, né? E isso, óbvio, gerou mágoas, gerou coisas ali que sempre quando eu faço meditação, eu sempre medito e sempre começa. Eu sempre digo, pai, me traz todas as lembranças, tudo que eu preciso tratar, tudo que eu preciso limpar, tudo que eu preciso perdoar, me perdoar. E aí algumas lembranças vêm dessa época e aquilo me causa uma dor tão profunda. E eu critico muito por ela ter esses comportamentos, ter essas atitudes. A gente hoje tem um relacionamento bom de mãe e filha, mas eu sei que no meu interior, lá no meu inconsciente, eu não critico verbalmente mais hoje, mas no meu inconsciente eu critico muito ela. E também outro detalhe que eu percebi, se porventura o que eu vou falar estiver errado, você me corrija, mas eu ouvi você falando algo a respeito de, acho que até que foi nos teus stories, de nós ajudarmos a pessoa, ajudarmos os pais quando eles pedem. E por muitas vezes eu ajudei sem ela me pedir. Que eu via que a situação com o companheiro estava assim, absurdamente complicada. Eu me metia para resolver, para não chegar ao extremos, sabe? De algo mais. Como que eu vou dizer, meu Deus? De um jeito mais. Para não chegar a algo mais grave. Eu me metia. Isso eu identifiquei. Eu digo, gente, quantas vezes eu me meti sem ela pedir? Que você comenta, né? Que isso causa um bloqueio. E essas foram as coisas que eu identifiquei, né? Eu como vilã, num emaranhado, bloqueada. E aí, lógico, como que vai fluir o fluxo financeiro? Não, não flui. Sim, isso realmente torna esse fluxo financeiro, a sua profissão, inclusive, Eliane, Sim. limitada. Por que limitada? Porque você é sua mãe e a sua evolução. Quando você critica a sua mãe, você está criticando parte dela em você. E surgem os conflitos, né? E surgem os conflitos. O que eu acolho a sua dor, eu sei o tanto que é difícil, eu também passei por questões difíceis, mas você ainda está na criança ferida. Uhum. A criança ferida não tinha o que fazer. Você naquela idade não tinha o que fazer. Foi como foi. Hoje, a Eliane, adulta, ela tem escolhas. E ela tem escolhas de, inclusive, ser grata por tudo que sua mamãe passou, porque você, com o erro dela, tem chances de aprender e crescer com isso. Sim. E fazer diferente. E fazer diferente, né? Então, você já tem um nível de consciência, né? Isso é muito bom, porque ser visto, quando visto, liberado está, Sim. né? Conhecereis a verdade Verdade. vos libertará. Só que um Exatamente. exercício diário, Eliane, é um exercício diário.
Bert Hellinger, ele constelou a mãe com 90 anos, um assunto com a mãe com 90 anos, porque são como cascas de cebolas. É Só verdade. o que acontece que eu sou uma pessoa que eu falo que nós somos seres espirituais e uma experiência física. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não fique preso nessas questões e não avance naquilo que precisa avançar. E aí eu vou te fazendo umas outras perguntas, entendi essa dinâmica que te causa dor, a gente precisa, né, olhar para isso, curar essa ferida, né? E isso é mental, porque quando você pensar nisso, qual é o exercício que você tem que fazer? Sim, foi como foi. Foi como Uhum. ser humano que ela podia, era o que ela tinha ali naquele momento. E realmente não interferir mais na vida da sua mãe. Hoje, como é a sua relação com a sua mãe? Como assim, não é se é boa ou ruim, como é que é o cotidiano de vocês? Então, a minha mãe mora no Paraná, a gente mora a 600 quilômetros de distância, eu visito ela a cada 3, 4 vezes no ano, né? A Uhum. nossa relação é boa hoje, desde a última vez que eu dei o basta em ir ajudar sem ela pedir naquelas coisas que ela se metia com os companheiros dela, naquelas confusões que ela se metia. Então, quando eu decidi não sair daqui da onde eu estou, rodar 600 quilômetros para ir lá resolver os problemas dela, a minha vida mudou. Porque na última vez que isso aconteceu, eu quase morri, eu quase tive um infarto de tão nervosa que eu fiquei. E aí meu marido falou, eu não vou perder você por causa dos problemas da tua mãe. E aí foi aí que a minha consciência caiu, tipo, o que eu tô fazendo? A minha mãe é minha mãe, eu sou sua filha. Então eu tenho que cuidar da minha vida. E aí eu dei um basta de parar, de sair daqui, de ir para lá ajudar e com essas coisas. E aí até a nossa relação melhorou assim de mãe e filha. A nossa convivência, tudo é, entre aspas, normal, né? Eu diria assim que é um relacionamento bacana. E a, quando eu dei esse basta, tanto melhorou para ela, eu imagino que tenha melhorado para ela, quanto melhorou para mim, porque parecia que ela tinha um domínio sobre a minha vida. Era como se ela tivesse um controle sobre, não sei se eu diria as emoções, mas era como se ela tivesse um controle. Ela sabia que se ela jogasse algo, eu iria sair daqui para ir lá ajudar. E era o que eu fazia. Ela falava algo, ela contava algo que estava acontecendo e eu saía daqui sem ela me pedir ajuda, né? Mas quando eu parei de fazer isso, tanto eu melhorei, quanto penso que ela também tenha melhorado, porque acredito que algo aconteceu nela, ela assumiu as responsabilidades dela, é, de viver, parou de fazer aquelas doideiras. Então, assim, e eu também passei a viver melhor e ter um relacionamento melhor com ela. Então, hoje a gente vai para lá, é uma harmonia diferente do que era antes, que a gente sempre ia naquele ambiente tribulado, naquele ambiente. Então, assim, algumas coisas mudaram, né, durante esse tempo. Eliane, para você ter mais consciência ainda quando for qualquer atitude, né? Isso que eu falo, a constelação sem ação não é nada. De repente você teve algumas iluminações, tomou algumas atitudes e agiu de uma forma que você via que não era funcionais na sua vida. E aí Sim, você já colhe os resultados disso, né? Então, para você, nesse verso cognitivo, você entender mais o que acontece. Primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Então, você pertence a essa família, seu papai e a sua mãe. Toda honra e toda glória a eles, porque foram através dele. Eles são um portal de entrada para você estar aqui nessa terra. Então, em gratidão a tudo que eles te deram, que foi a vida, você vai fazer algo grande com ela. E fazer algo grande é sair da criança, tomar a vida adulta e construir a sua vida. Você já está casada, tem filhos? não, Tá. não tivemos filhos.
você já está casada e fazer com que a vida flua através de você, Eliane. Então, papai e mamãe, né, são o portal de entrada. Essa profunda gratidão é a família que você pertence, tá? E você sempre vai pertencer. Você sempre vai pertencer. Um sistema não aceita um excluído. Eu estou te explicando isso para você conseguir pegar todo esse raciocínio, tá bom? Tá A bom. segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. Ela diz o seguinte: aqueles que vieram antes são grandes. Então, seu papai e sua mamãe, eles são grandes. Aqueles que vieram depois são pequenos. Você, diante do seu pai, nesse sistema que a gente está olhando, você é pequenininha. Aqueles que vieram antes sabem o caminho de solução. Então, quem sabe o caminho de solução não é você em relação à sua mãe, é a sua mãe em relação à vida dela e o seu pai em relação à vida deles. E esse você grava no mais profundo do seu coração. Quem veio depois não tem o direito, ó, não tem o direito de se meter nos assuntos de quem veio antes. E aí, isso daí é um exercício cotidiano, isso é um exercício diário, isso é um exercício que a gente faz enquanto a gente tiver um convívio, porque quando a gente perde nossa mãe, nosso pai, e isso é um dos medos que a gente tem, mas isso faz parte, a natureza da vida é que os nossos pais vá antes e a gente precisa encarar isso de uma forma adulta. Todas essas dores parece que elas diminuem, porque a gente fica só ali com a saudade, né? Então, enquanto a gente tiver um convívio, todas essas questões a gente vai estar sempre se tratando na convivência. A gente vai estar sempre nos policiando durante a convivência, de se manter pequenos. Então, né, eu sempre dou esse exemplo, né? Minha mãe, tive muitas questões com a minha mãe, né? Muitas questões mesmo. Hoje, assim, eu consigo entender plenamente tudo o que aconteceu, sou grata a tudo o que aconteceu. Mas há pouco tempo mesmo, no final do ano passado, ela foi me visitar na Bahia. O que isso é um grande avanço na minha vida. Eu sou uma pessoa muito só, eu gosto de estar só no meu ambiente, mas eu já tenho uma filha, então o convívio familiar é mais importante, né? Assim, tem várias questões com a avó. E aí ela foi me visitar na Bahia. Eu morava na Península de Maraú. E lá eu percebi que eu tinha uma raiva da minha mãe porque ela não se cuidava. Olha que loucura isso. Eu já, né, já tinha curado várias coisas em relação a ela, não tinha mais raiva do que aconteceu no passado, dos conflitos, da briga, de colocar contra meu pai, de parará. Isso tudo já, assim, realmente meu coração machucado já tinha sido curado em relação a isso. Mas eu percebia que eu tinha uma raiva porque ela não se cuidava. E foi muito interessante quando essa ficha caiu, porque eu olhei para ela e entrei em prantos, porque eu percebi que ela é uma pessoa como outra qualquer, ela é um ser humano. Ela é um ser humano. E eu olhei ali e eu falei, gente, eu quero que ela seja uma heroína, eu quero que ela seja perfeita. Porque assim, eu sempre tive muito essa relação, né, com cuidado com o corpo, sou educadora física da minha segunda formação, tive academias em Brasília, ainda atuo no segmento do fitness. Então isso para mim, e meu pai me trouxe muito isso vem muito do meu pai, de esportes. Esses dias mesmo eu falei com ele no celular, eu falei, isso vem muito de você, né, pai, eu sou grata e tal. Então eu tinha, cara, foi uma cura incrível em relação à minha mãe, esse despertar de consciência do que eu cobrava. Por que eu tô dando esse exemplo para você? Porque vai ser sempre. Ela, esses dias foi aniversário da Liz, minha filha, tem 6 anos. Fez 6 anos, ela veio visitar a Liz no aniversário dela. Veio ela e minha sobrinha. E ela, ficou na minha cara. Ok, vamos ficar. Só que nesse período, Eliane, é um exercício diário de eu me colocar como pequena. Mesmo É ela verdade. estando na sua casa? Sim, mesmo ela estando na minha casa. Ela é minha mãe. Eu não quero ferir a segunda lei sistêmica. Eu não quero me colocar mal do que ela. Eu não quero ter emaranhamentos. É um trabalho cotidiano, né? Dela ter uma forma de fazer as coisas com as crianças. Às vezes eu não concordo, mas naquela hora eu falo sim, eu falo é temporário, não, isso não vai ser todos os dias, isso não vai
matar, né, chocolate de manhã, chocolatado, não sei o quê. Isso vai ser um pouco disso. Mas assim, se fosse a Thaís que não tem o conhecimento assentado e absorvido, era não, que chocolate de manhã? Ninguém vai tomar chocolate aqui de manhã, não. O que é isso? Então, isso, por que eu quero te falar? Por isso que tem gente que não entende quando eu falo na idade adulta, fisicamente distante dos pais. Fisicamente distantes dos pais. Por quê? Porque na conversa eu fico ferindo as leis sistêmicas. E eu fico me colocando nas 3 posturas de filho. E aí a terceira lei sistêmica que você precisa entender, porque se você vê, você fala, ah, eu vi como vilão, eu ainda me vejo como vilã. Mas você teve como heroína, vilã, aí às vezes vítima. A gente navega nos 3, né? Quando a gente está nesse papel, a gente navega nos 3. Então, o que você precisa internalizar, Eliane, que sempre a convivência vai trazer certos tipos de conflito. Você vai estar ferindo. Por isso que a convivência ela precisa ser pontual. Eu vou lá, convivo e me retorno. Eu não posso me colocar na postura de querer salvar a minha mãe, de interferir a segunda lei sistêmica. E a terceira lei sistêmica que a gente precisa entender, nós como os filhos, ela é o equilíbrio entre o tomar e o receber. Na primeira fase da vida, nós tomamos muito amor. Nossos pais nos dão amor através da vida. Ponto. Por mais que tenha sido difícil, por mais que, né, seu pai saiu, sua mãe ficou, teve as questões, mas ela estava ali, dedicando o tempo dela para cuidar de você, enfim, tudo isso. Na segunda fase da vida, que é com o nosso companheiro, nós trocamos amor. E na terceira fase, nós vamos doar amor, que é através da nossa profissão e que o fluxo financeiro vem. Eu vou falar sobre isso com você. Mas o que a gente precisa entender é que na terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio entre o tomar e o receber, todas as relações é um equilíbrio. Eu dou 50%, você me dá 50%. Eu dou 50%, você me dá. Enquanto eu tenho essa simbiose de troca, a relação está equilibrada. Quando só um doa, o outro se afasta e o que doa demais seca. Essa é a terceira lei sistêmica, são as ordens do amor que Bert Helling nomeou e o que está baseado nas constelações. A única exceção a essa regra é os pais. Não há como equilibrar com os pais. Eu não tenho como devolver o que os meus pais me deram. Porque o que eles me deram foi grande demais. É a vida. Eu só tenho como devolver o que os meus pais me deram, tomando eles plenamente no meu coração e fazendo a vida fluir através de mim. E eu faço a vida fluir de mim com a minha família, né? Filhos, sim, é uma perpetuação da espécie, é uma forma da gente fazer essa vida fluir. E a profissão, porque através da profissão eu impacto a vida das pessoas. E ao impactar a vida das pessoas, esse amor flui, esse amor volta. E aí, eu quero aterrar tudo com você, Eliane. Eu entendi a relação com a sua mãe. Isso daí você já tem um nível de consciência, você já sabe que precisa trabalhar, incluí-la. O exercício é mental, é diário mesmo, é quando vem, não, mamãe, foi como foi, sim, absoluto, foi isso que você pode me dar, chora e tal. Até uma hora que você vai ver que esse exercício você vai ficando, não tem mais. Você pensa naquilo e não vem mais dor. Você cresceu, sabe? Você saiu da criança ferida, é literalmente um exercício. É lógico, você vai... A gente está falando aqui no viés cognitivo. Você já foi para um viés emocional, né? Você já se emocionou muito aqui na conversa, você já sente isso no seu corpo. Você experimentar isso vai ser o que vai fazer a diferença na sua vida. Você experimentar, você vivenciar. Cognitivo, a gente aprende um pouco. O emocional, cola. A experiência transforma. Cognitivo, aprendeu um pouco. O emocional, ele incorpora. Mas o experimental é realmente a gente mudar todo o ciclo. Aí você falou assim para mim, eu queria voltar lá para a raiz da conversa, que é o endividamento. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Me fala um pouquinho mais sobre esse ciclo, você e o seu marido. Hoje você faz o quê, Eliane? Hoje eu estou como confeiteira. Eu e meu esposo, nós temos um delivery caseiro de entrega de lanches e sobremesas. A gente já tem esse delivery caseiro há uns 10 anos.
Nós temos uma clientela fixa de mais de 10 anos, né? A gente sempre foi autônomos. Quando nós chegamos em Blumenau, nós temos 20 anos de casado e nós moramos há 16 anos em Blumenau. E desde que nós chegamos aqui, a gente trabalhou com carteira assinada apenas 1 ano ou 2 anos e já começamos a gente sempre teve muitas habilidades, tanto eu quanto ele, e a gente sempre tinha uma outra mentalidade de não ficar preso, fixo no CLT. E aí a gente já começou a empreender de várias maneiras e várias formas e ia para São Paulo buscar mercadoria, produtos importados. A gente vende ainda hoje muitos produtos importados. E com a venda dos produtos importados, das coisas importadas, do que a gente trazia de São Paulo, a sacoleira, a famosa sacoleira, né? Os famosos sacoleiros. Surgiu a necessidade dos lanches que os nossos clientes pediam para nós, se a gente não podia levar uma salada de fruta, um pão de queijo, ou pegar algo embaixo para levar para o escritório, já que a gente estava subindo, algo assim, aí eu falei, eu vou fazer algo para trazer junto. E aí surgiu, e cresceu tanto, aumentou tanto que eu vou dizer que talvez hoje seja a nossa renda maior, porque é uma renda à vista que entra, então é uma renda muito boa. E, em contrapartida, a gente trabalha com as vendas, continua com as vendas dos produtos importados. A gente não trouxe mais mercadorias de São Paulo, mas a gente continua com os produtos importados, eletrônicos, essas coisas. Então, atualmente, hoje, o que eu e meu marido trabalhamos é isso. Entendi. Vocês são empresários, né? Sim. E aí, me fala um pouquinho sobre o endividamento, essa história do endividamento. Então, como eu te expliquei, essa é a terceira vez que a gente entra nesse ciclo. A primeira vez, ok, a gente realinhou, fizemos aqui, colocamos em ordem aquilo que não tinha colocado. Planejamento, estava faltando planejamento, planilha, aquelas coisas aqui, gastos, olhamos aquele mapa que a gente precisa olhar e foi tudo organizado, não gastar além do que ganha, né? Tem o dinheiro do caixa, o dinheiro da empresa, o meu dinheiro, o dinheiro dele, essas coisas organizamos, ok. Começamos a crescer e de repente, eu não sei, parece que é como se caísse um monte de problemas, um monte de coisas, e de repente a gente está endividado. Não é de repente, né? Mas eu estou resumindo assim, e de repente a gente está endividado. Ok, reorganizamos a segunda vez, fizemos a mesma coisa, corta ali, corta aqui, vai pagando, vai pagando, vai pagando. E agora estávamos ascendendo de novo, estávamos subindo, crescendo, vamos aumentar as mercadorias, vamos aumentar as coisas. Eu não consegui identificar onde foi que a gente patinou, onde a gente foi que a gente errou, como a gente gastou além da conta, se a gente controla. Meu marido é administrador, ele é extremamente rigoroso com as contas. E assim, todo ano a gente vende muito, chega final do ano é 350 mil reais, 400 mil reais, quase chega a meio milhão e a gente não tem 50 mil reais na conta. Eu digo, como assim? Sobrando, sobra, na planilha sobra tantos mil reais. E eu digo, e aonde está? Porque a gente não tem uma vida extravagante, a gente não tem gastos absurdos assim, vou gastar com roupa, vou gastar com restaurantes. A gente não tem, a gente tem uma vida simples, controlada, e eu não consigo olhar puxar onde está o erro. Por que quando a gente está crescendo cai? E foi aí que eu achei interessante, ouvindo o teu material, eu comecei a olhar, eu digo, peraí, eu posso estar repetindo de repente o padrão dos meus pais, porque eles eram muito ricos, eles tinham uma vida muito abundante mesmo. E por conta disso, será que eu não estou repetindo o padrão, porque a mulher é a geradora, né? Será que eu não estou repetindo esse padrão e quando a gente começa a crescer, talvez eu me coloque de alguma forma em alguma situação que eu faço com que aquilo caia, para que a gente não cresça, talvez, porque lá no meu inconsciente eu tenho embutido que isso trouxe algo ruim, trouxe separação, trouxe alguma coisa ruim, apesar de eu ter um casamento muito sólido, muito bom com meu esposo. A gente é muito parceiro, a gente é muito companheiro em tudo, a gente trabalha junto, a gente gosta de passar o dia junto, de compartilhar as coisas juntos, de estar junto.
E aí eu comecei a olhar para isso, comecei a observar, eu digo, será que não existe? Porque lógico, a gente vai corrigindo aquelas coisas da consciência, os erros, uma coisa e outra, mas aí eu começo a perceber que a gente não tem essa extravagância para dizer, eu gastei o cartão Eliane, tudo no shopping. deixa eu te falar. É, eu preciso que você. É porque, assim, é isso que eu falo. A gente precisa entender o que que é o mundo externo e o que que é o mundo interno, né? Uhum, A gente precisa trabalhar o mundo interno, a visão sistêmica, né? A alma, mas a gente precisa também trabalhar as questões comportamentais e estratégicas. Então, eu tenho muito essa pegada de, cara, vocês precisam identificar de onde vem essa dívida. Porque o que eu tenho para te falar é o seguinte: quem empreende e não tem dívida não está empreendendo. Quem empreende e não tem dívidas não está empreendendo. Eu não tomo decisão baseado no que eu tenho agora, tomo decisão baseado naquilo que eu quero crescer. uhum, Então, sim, por exemplo, para minha mensagem chegar até vocês, eu tenho que investir em tráfego. Eu me, eu tiro de lugares onde eu teria que pagar algumas contas para investir em tráfego e para poder crescer, senão eu não vou crescer. Senão eu vou ficar sempre na mesma. O que a gente precisa entender é que o dinheiro, ele não é para ser retido. O dinheiro, ele tem que ter propósito. Eles têm que ter propósito, eles têm que estar a serviço da vida. Quando eu quero dinheiro para reter o dinheiro, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. uhum, Ele tem que estar no quê? Para vocês amplificarem, né, o serviço de vocês, ter sim uma boa vida, fazer aquilo que vocês gostam. Não é problema você pegar e viajar, desfrutar. usufruir. Isso não é o problema. Isso não pode ser o problema. Isso faz parte de uma vida próspera, né? Só trabalhar, trabalhar, trabalhar também. Daqui a pouco vocês não aguentam. Então, Sim, precisava se, porque aí vem a questão estratégica. Vocês, como empresário, precisam saber. Eu te falo exatamente aonde sai, aonde entra e aonde está. As minhas contas batem centavos o sistema com as contas bancárias. E isso precisa existir para você identificar de fato, Eliane, o que que está acontecendo. O que que está acontecendo no seu negócio. Porque aí sim a gente vai ter uma visão de que, cara, tô realmente, o que que é, para onde foi, né? Porque assim fica muito vago, entende? Fica muito abstrato para eu poder te sim, ajudar nesse sentido. E a gente tem que tomar muito cuidado, Eliane, porque quando a gente vai buscando o autodesenvolvimento, a gente vai querendo achar em outros lugares, às vezes aquilo que está numa questão operacional. Operacional. sim. Entendeu? Não que isso, né? A gente precisa entender esses dois mundos, né? Então, o que está acontecendo na empresa que você se endividar? Você tem que saber como empresário. Você não pode se dar o direito de não saber, entende? Você não Entendo. pode. Tipo, o que que aconteceu? Aonde foi esse dinheiro? Eu investi em mercadoria e a mercadoria não vendeu? O que que aconteceu? Eu investi no equipamento? O que que aconteceu? Não, ó, acabou que a gente fez retirada que não era para ter sido feita, a gente não Sim, contabilizou o lucro e fez retirada. Aí sim, né? Porque às vezes não é nenhuma vida luxuosa, mas para você hoje viver uma vida mediana, você gasta pra caramba. Você gasta pra caramba, tá tudo muito caro, tá tudo muito verdade. caro, né? Então, um padrão de vida que eu tinha 2 anos atrás, para eu ter o mesmo padrão, eu tenho que ter o dobro de receita. É exatamente isso, Eliane. Parece que não, Mas mas para eu ter o mesmo é padrão, verdade. um pouco, às vezes até um pouco piorzinho, eu tenho que ter o dobro de receita do que eu tinha 2 anos atrás. As coisas ficaram Exato. muito caras mesmo, né? Então, você precisa identificar, porque aí identificando, você vai saber qual é o caminho que você precisa seguir em relação a isso, né? Relação com a mãe, pode ser que aqui, o que que acontece? Aí é isso, você precisa trazer à luz o que que acontece, porque é aquilo, quando você for acontecer novamente, Já já passei aqui, sei. olha o buraco, vou desviar, entende? Por isso que precisa entender qual que é o gatilho que você tem, por exemplo. E isso a gente vai entendendo de uma forma muito prática. Na minha casa parecia que ter dinheiro era algo ruim. Minha avó vivia falar, ai, não
tenho dinheiro, porque vinham pedindo dinheiro para ela, não sei o que, então ela vivia falando que não tinha dinheiro. Eu percebi em um determinado período da minha vida que eu podia ganhar 50 mil. Eu já teve mês eu ganhar líquido 60 mil, Liliane. Chegar no final do mês eu não ter 100 reais para botar gasolina no carro. Para onde? Sei lá. O que eu fazia? Não sei. Mas, isso há anos, mas eu fui identificar o quê? Que era ruim ter dinheiro. Então eu achava que eu não podia ter dinheiro na conta. Eu achava que, tipo, eu não podia, eu tinha que acabar com, eu tinha que detonar o dinheiro, eu tinha que gastar, eu tinha que torrar, eu tinha que, de alguma forma, fazer aquele dinheiro evaporar. Eu não tenho que reter, mas eu tenho que, pelo menos, nossa, aconteceu uma emergência, eu tenho um dinheiro, né? Eu não gastar, né? Eu ter esse equilíbrio. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a mudar minha relação com o dinheiro. Ter dinheiro é bom, né? Ter Sim, dinheiro é a solução de muitos males. A gente fala, né? A gente tem às vezes na nossa família, e isso se fala muito, o brasileiro tem muito isso, que quem é rico é porque roubou, o dinheiro é a fonte de todo mal, e não é isso, né? Então a gente precisa entender os mecanismos, né? Os mecanismos que os gatilhos que disparam na nossa mente para a gente identificar. Então, entenda, né? Ser empresário, empreendedor, você sempre vai trabalhar o dinheiro. Só que qual que é o grande ponto? O controle, ponta do lápis. Você falou, seu marido é administrador. Hoje, como é que é constituída a empresa de vocês, o CNPJ de vocês? tem CNPJ. É você e ele na sociedade? Eu e ele, sim. Tá. E aí vocês têm os papéis bem definidos. Tem, aham. Tem os papéis bem definidos. Ele cuida dessa parte do controle financeiro e eu fico na produção. E Ele você trabalha não. com as entregas e no controle, né? E eu fico na produção. Tá. E você não olha para o dinheiro? Você diz o olhar de eu acompanhar as planilhas, essas coisas? Isso. Acompanho. Assim, não é todo dia que eu acompanho, porque todo dia ele atualiza, mas eu estou sempre presente. Não vou dizer que eu estou todos os dias presente, mas eu sempre estou. Ele sempre está me passando relatório. A gente está sempre. Agora que a gente está realinhando tudo de novo, né? Eu estou dando mais atenção, porque um tempo atrás era eu quem cuidava, mas eu me estressava demais, porque as contas, números, essas coisas não são comigo. E eu gosto muito de produzir, eu sou muito ativa, eu gosto das coisas manuais, de mexer com as mãos, de estar ali. Agora, sentar números, essas coisas não é muito minha praia. Tá. Então, ele faz isso muito bem. Tá. Tudo bem que você não é a sua praia e tem alguém que é de confiança, que é seu marido, que faz essa outra parte. Mas os sócios jamais podem tirar o olho do dinheiro. Nem você, nem ele. Ele faz a parte Uhum. operacional, mas você sempre tem que estar olhando. Porque você precisa identificar, você precisa saber, e ele também. Vocês precisam identificar por que veio esse endividamento, o que aconteceu. Foi aqui. Para quê? Para quando vier alguma coisa parecida, vocês identificarem aonde foi. Não pode ser um mistério. Sim, O endividamento não pode ser um mistério. Então, tem duas. O dono jamais pode tirar o olho de dois lugares: do dinheiro e das vendas. O dono jamais pode tirar o olho de dois lugares. E da onde eu estou te falando, de um lugar, para você entender, eu sou empresária, eu estou aqui, mas nesse papel agora como consteladora, professora, mas eu sou empresária. Trabalhei com consultoria empresarial por mais de 20 anos. Tive 5 empresas no segmento físico. Então, eu te falo de um lugar muito apropriado sobre o que eu estou falando. Antes de falar aqui para as pessoas físicas, eu falava para empresas. Então, o dono não pode tirar o olho do dinheiro. Se o dono não olhar para o dinheiro vai para algum lugar que a gente não vai saber. Então, olhe para isso, entenda o que está acontecendo, né? Entenda, enfim, né? Passe esse controle rigoroso que você falou que parece que tem, mas isso deveria ser uma coisa que você teria que ter bem em cotidiano. mente, né? Bem claro mesmo, assim. Se você me perguntar hoje, Thaís, onde estão os seus...
Eu te falo quais são as contas que estão atrasadas hoje para você de cabeça aqui. Eu preciso saber. Eu preciso saber, entende, tá? Então, essa é a parte estratégica, É. né, e comportamental relacionado com a empresa. Eu fujo E um a questão pouco de saber essas questões, eu acho que é isso também. Faz total sentido, porque eu me escondo às vezes de querer saber, de não estar ali, ó, junto, acompanhando, por dentro de tudo que está. Faz total sentido. você poderia ter esse direito se você não estivesse na empresa. Como mulher, você poderia dar esse direito, mas como empresária, sócia da empresa, tá? Sócia da empresa, você precisa saber o que está acontecendo. Porque eu vou te explicar uma coisa: se seu marido amanhã toma uma decisão errada, são vocês dois que vão colher os frutos. Sim. Ele sendo só o seu marido, sem você ser sócio. Mas você, por exemplo, se ele é só o seu marido e amanhã aconteceu alguma questão e se separa, não sei o que, por conta, né? Você viu isso na sua família de Sim. dinheiro e tal, nananã. Se você é mulher, você vai para o seu lado, você vai reconstruir sua vida. Se é empresa, sócia, a bucha fica com você também. Então você não pode ser uma responsabilidade. E não pode. É duro o que eu vou falar agora, Pode Eliane. Mas as pessoas falar. não são confiáveis. Seu marido é seu Sim. marido, você confia nele, você precisa confiar nele. Mas amanhã acontece alguma coisa que você não sabe o que aconteceu. Eu dei esse exemplo hoje na aula da comunidade Vida Plena. Eu dei esse exemplo hoje de manhã. Eu tive um cliente que ele tinha me contratado para implementar um processo de venda na empresa dele, tá? Um processo de vendas na empresa dele. Aí pede números, não sei o que, isso foi antes da pandemia. E nisso de pedir números eu cheguei na informação que eles não estavam num contrato social. Aí eu falei, mas como assim você não está no contrato social? Não, é a minha mulher e a minha sobrinha, porque eu sou funcionário público, eu não posso. Eu falei, lógico que você não pode ser administrador. Mas isso está errado, a empresa não é sua. Você tem que trazer ela para o Uhum. seu nome. Você não pode. Isso não pode acontecer. Não, Thaís, eu falei, e outra coisa, amanhã você pode separar, você não sabe o que vai acontecer. Não, Thaís, que isso? É minha mulher, minha sobrinha, outra coisa, o seu sócio, que é pior ainda. Tipo, você, né, sua mulher, sua sobrinha, tá. Ok. Aí passou, veio pandemia, aí eu fui fazer uma revisão lá do trabalho depois da pandemia. Ele me chama num canto e fala assim, Thaís, nem te conto o que aconteceu. O que que foi? Separei da minha mulher e ela tá botando a empresa na justiça falando que a empresa é dela. É isso. Isso é a realidade da vida. Essa O que? é a vida, né? Essa é a vida. A maioria das brigas, eu falo por mim, cara. Tipo, eu quebrei uma empresa, Eliane, com prejuízo de 3 milhões de reais. O prejuízo que eu dei no final reverberou na perda de um apartamento da minha família. Não. E essa perda do apartamento da minha família só veio por um único motivo. Quando começou a estourar o negócio, foi na pandemia, que pediram a penhora do apartamento da minha avó, a minha irmã se mostrou com ódio de mim. Então as coisas acontecem na vida com as pessoas que a gente mais ama, que a gente nem espera. Então, não é que você vai viver desconfiado, não é isso. É você Sim, ser eu esse entendo. aporte, né, para que vocês consigam sempre estar bem, né? São dois olhando o negócio. Então eu estou te trazendo isso porque você precisa saber, você precisa ter consciência do que aconteceu. Talvez se você sentar com o seu marido, ele sabe, se vocês precisam investigar. Porque você, quando vier esse problema novamente, vocês, peraí, aqui não. Ah, não, vamos fazer uma dívida, um empréstimo, porque a gente vai comprar, a gente tem a chance de trazer um container da China de equipamento importado, isso daqui 4, 5 meses a gente vai vender, vai aumentar. Ah, é uma outra situação. Sim. Eu sei exatamente aonde eu estou investindo e como que isso está fazendo, trazendo retorno para o meu negócio. Então é muito importante você olhar isso, tá? E para a gente finalizar, tá? Eu vou fazer uma meditação sistêmica com você. Eu peço que onde você estiver, você está segurando o celular ou você está com as mãos livres? Está com as mãos livres, ok? Coloca os seus dois pés no chão, apoiando bem os pés no chão. Coloca as palmas da sua mão apoiada na sua coxa, e você solta o ar pela boca. Solta.
Inspira profundamente pelas narinas. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente pelas narinas, enchendo bem os pulmões de ar. Solta pela boca. E agora em um fluxo, inspirou profundamente, enchendo os pulmões de ar. Você vai soltar suavemente pelas narinas e manter esse fluxo de respiração, inspirando e expirando pelas narinas, se conectando com você. Agora, visualize a sua mãe na sua frente. Visualize sua mãe adulta e você ainda criança. Você pequenininha. Olhando para sua mãe, olhando para cima. E internamente, dentro do seu coração, fale: mamãe, muitas vezes foi difícil. Muitas vezes eu não entendia o que estava acontecendo. Eu queria que você ainda estivesse com o meu papai. Mas eu cresci, mamãe. E hoje eu entendo tudo o que aconteceu. Eu entendo que você deu o seu melhor, querida mamãe. Ao crescer, mamãe, eu queria cuidar de você. Eu queria ajudar você. Mas eu sou só a filha. Eu sou pequenininha. Visualize a sua avó atrás da sua mãe, Eliane. E hoje, mamãe, eu te coloco no colo da minha vovó, a sua mamãe. Agradeço pela vida, agradeço por tudo que me deste. Mas hoje eu vou olhar para a minha vida e em gratidão à vida que você me deu, mamãe, juntamente com o meu papai, eu vou fazer algo grande com ela. Gratidão, mamãe, gratidão, vovó. Se vire para frente e caminhe em direção à vida. Visualize a vida que você tem, o seu esposo do seu lado direito, os seus negócios e a vida que vocês impactam através do seu negócio. Veja ele crescendo, veja ele fluindo, veja vocês fazendo coisas de casal que vocês querem fazer, que vocês querem construir. Inspira profundamente, solta o ar devagar, mais uma inspiração profunda, solta o ar devagar, e voltando,
abrindo os olhos, levando aqui para o mundo externo. Como você está? Emocionada, mas leve ao mesmo tempo, porque eu tenho visão e eu consigo visualizar tudo. Sim. Foi maravilhoso. Foi incrível. Construa agora. Pegue a sua visão, construa a vida que você quer construir, né? Você já tem consciência. Sim. Olhe para os seus negócios, para a vida e cresça com tudo isso. Que bom. Tá? Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa. Agradeço por você se dispor do teu tempo e do teu conhecimento para estar tanto auxiliando a mim quanto a tantas outras pessoas. Ou melhor, cumprindo o seu propósito, né? Levando o teu trabalho, curando as emoções de muitas pessoas. Eu agradeço esse momento, eu agradeço essa oportunidade. Obrigada por ter me chamado, por ter me escolhido e só desejo sucesso. Gratidão, Eliane. Gratidão. Eu tenho uma fixação por resultados. Eu amo resultados. Então, quando você tiver seu resultado, seja daqui a um tempo, você me escreve no direct, em algum lugar, que isso daí vai ser sua maior gratidão, os seus resultados. Eu tenho um grande sonho de juntar 1000 pessoas protagonistas, que assumiram muito seu além. lugar de força no mundo, entenderam a real necessidade que veio cumprir nessa terra, impactar o mundo através do seu trabalho e conquistar a prosperidade, porque a prosperidade, o fluxo financeiro é um direito de todos. A gente só precisa entender, né, que não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Eu falo que a dedicação é a mãe da prosperidade e o capricho é o pai. Tudo aquilo que a gente se dedica e capricha, a gente precisa se dedicar na nossa vida, nas nossas esferas, né? É que a gente tem vivido numa era muito tecnológica, de muitas coisas que a gente tem negligenciado muitas coisas. E a gente tem que prestar muita atenção. Porque, gente, olha, eu vou falar, eu mesma tinha uma agência de marketing que fazia editava meus vídeos. Aí a gente deu uma pausa por uma série de questões e aí eu comecei a buscar ferramentas. Gente, hoje tem um sistema que faz tudo automático. Ontem o professor do digital, ele pega uma imagem minha com um texto e eu faço um vídeo aqui para vocês. Por que eu estou falando isso? A gente tem que começar a entender que a gente está numa transição de eras, que se a gente não se colocar de fato a serviço da vida, do amor, da abundância, né, do outro, né, tudo isso que eu falo aqui, a gente fala de dinheiro, que é a dor das pessoas, né, é a dor, assim, é a maior dor. A gente já fez pesquisa, problema emocional, problema de saúde, não, é o dinheiro, é maior dinheiro porque todo mundo tem que pagar os boletos, né, não tem jeito, por mais espiritualizado que a gente chega, todo mundo tem que pagar os boletos. Mas o que a gente está falando aqui é de olhar para o outro, é de impactar a vida do outro. O dinheiro vai vir, mas é de amor, é de olhar para o outro, o nós, né? A cura está no nós, eu sempre falo, a cura está no nós. Enquanto eu vivo uma vida onde eu busco só o meu ego, só satisfazer as minhas questões, eu não olho para o outro, eu não consigo servir. Eu até sirvo, mas o dinheiro não vem. Porque a gente está falando de amor mesmo, assim. O amor, ele é expressado através do servir, né? O meu mestre é Jesus. Eu falo, cara, ele foi o cara, ele veio aqui e mostrou o que é o amor. Ó, não tô aqui para servir a minha vida, nem a minha família, não. Eu tô aqui para servir algo muito maior, né? E mesmo sabendo que o impacto o que ele iria fazer iria gerar um impacto na vida dele, porque ele sabia, ele usava já a ciência da meditação, que é a conexão que a gente tem direta com o mundo divino. Existe uma forma da gente se conectar com o mundo divino, eu ensino isso, que é a meditação. É o que a Sophie Helling te fala do Cosmic Power, né? Que é acalmar a mente objetiva para se conectar com a mente subjetiva. A gente tem esse poder. E é incrível as coisas como elas acontecem. É incrível
né? Não é que os problemas vão deixar, mas você vai entendendo os porquês, os para quê, você vai entendendo, né? E vai crescendo com isso. Então ele veio e serviu, cara. Ele veio e falou: é isso, gente, ó, o negócio aqui não é para viver na boa, né? É para você lutar contra aquilo que está nos dividindo, né? Infelizmente, hoje a religiosidade, eu sou cristã, evangélica, ela é divisiva, eu tenho dificuldade com isso, ela é divisiva, mas que Deus não é divisivo. Deus não é divisivo. Jesus não foi Sim, divisivo. E Jesus ele veio justamente pregar contra isso, né? A religião ela tem a sua importância, você está num momento litúrgico, mas a gente tem que parar de, a minha, a sua. Não, cada um tem a sua, eu respeito cada uma e ter esse respeito, né? Entender isso, né? Então, voltando aqui, eu sou apaixonada por resultados, me fala depois dos seus. falo, E pode participa da deixar. Semana 5 Prosperidades, lá vai ser uma semana muito especial, onde a gente vai mostrar, aprofundar os ensinamentos para vocês. Semana que vem a gente tem mais live de aquecimento. Sexta-feira amanhã também a gente tem uma live bem legal no YouTube, que é com o seguinte tema: o seu futuro é maior do que o seu passado. Vou falar sobre esse tema. Podemos esteja ao vivo, não estando ao vivo, veja a gravação depois. Uhum, Tá bom? eu tenho acompanhado. Ah, que bom, que ótimo. Fico feliz. E sucesso aí na sua vida, né? Olhe Obrigada, para sua empresa, né? obrigada. Deixa sua mãezinha lá com as questões dela, deixa que ela cresça com as questões dela e segue a sua vida que você tem um grande futuro pela frente. Tá Sim, bom? tá bom. Grande beijo. Obrigada mais uma vez. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau. Obrigada por tudo.